Olá, vamos continuar aqui com o estudo de Kuzari. A gente chegou agora na Pisca Nun Aleph, certo? 51 do segundo Mahamar. Na última Pisca, o Haver explicou para o Kuzari que o amor de Akadosh Baruch Hu por Bnei Israel é um amor eterno, ele independe dos atos de Bnei Adam. Então, como a gente viu lá, que a nota do povo judeu é sempre 10. E no fim, o Haver usou um pasuk para mostrar para o Kuzari, olha, até onde chega o amor de Akadosh Baruch Hu pelo povo dele. Está escrito no pasuk, Israel asher bechait par. O povo judeu, Yehudi, cada pessoa, a Kadosh Baruch Hu, ele se vangloria, ele fala, olha, eu criei esse ser humano. Esse ser humano é um motivo de orgulho para mim. E o Kuzari fala para o Haver, olha, exagerou um pouquinho, né? Olha, tá demais. Pseder, você quer falar bem do seu povo, quer falar bem de Bnei Israel, Pseder, pode falar o que você quiser. Mas a ponto de falar que a Kadosh Baruch Hu olha o povo judeu e fala, isso daqui é motivo de orgulho, certo? Bnei Adam, Asui Basar Vadam, feito de carne e osso. O ser humano é... No fundo, o ser humano é baixo, não é nada demais. Ele pode ser especial, ele pode ter uma Neshama, ele pode... Lá atrás, o Kuzari, no começo, ainda duvidava um pouco do fato de que a Kadosh Baruch Hu, ele se conecta com o ser humano, que ele tem uma ligação direta. Ele aceitou um pouquinho o que o filósofo disse, certo? O filósofo falou lá atrás, olha, Deus, ele é o todo-poderoso, ele criou o mundo lá atrás, certo? Um filósofo meio religioso, digamos assim, não é dos que acreditam que o mundo foi criado sozinho, mas de qualquer jeito, Deus, ele criou o mundo lá atrás e deixou rolar, certo? Agora funciona tudo no automático, ele não mantém contato. Você acha que ele sabe, falou o filósofo, o que você fez hoje de manhã? Você acha que ele sabe se você colocou tefilin ou não, se você rezou ou não, o que você faz no dia a dia? Você acha que ele se importa? Desprezou. E o Kuzari, embora ele não tenha argumentado diretamente com essa questão, ele fala, olha, eu não sei, o que eu posso dizer é que eu tenho um sonho que fala que ele sim se importa com o que eu faço e o que eu não faço. Então, embora eu não tenha um argumento para te explicar como pode ser que a Kadosh Baruch Hu, ele realmente se importa com o ser humano, esse é um fato que eu vivo na minha vida, então eu aceito isso. E agora essa pergunta surge de novo. O Kuzari fala para o Haver, olha, Nagid que Deus fala com o ser humano, mas a ponto de dar importância para ele, todo mundo, qualquer pessoa fala com pessoas abaixo dele, certo? Uma criança de 3 anos que te para na rua e pergunta alguma coisa, você responde, certo? Você tem contato, você até fala com a pessoa, mas a partir de agora você vai se leitpaer, você vai se orgulhar disso, certo? Basar vadam, o ser humano não é nada demais, nada tão especial. E o Haver pergunta para o Kuzari o seguinte, me diz uma coisa, o que você diria que é melhor? O que você diria que é mais importante, mais impressionante? O ser humano ou o sol? Vocês, o que vocês dizem? O que é mais impressionante, o ser humano ou o sol? Imagina o seguinte, você está parado na praia, olhando assim, o sol se pondo, o sol forte lá, bem iluminado, quase se pondo no fim do horizonte. O sol forte que ilumina o mundo inteiro, que traz calor para o mundo inteiro. O ser humano que está ali andando de prancha, certo? Está lá na prancha no meio do mar. O que é mais impressionante? É isso que pergunta o Haver. Kuzari fala, olha, com certeza, o sol, o sol é motivo de orgulho, certo? Se Deus virasse para mim e falasse, olha, eu criei o sol, eu ia falar, uau, tá incrível, demais. Mas se Deus vem para mim e fala, olha, eu criei o ser humano, tá bom, olha quanto ser humano tem por aí que não sabe nem comer direito, nem andar, nem falar, isso ainda não é nada demais. O sol, o Kuzari traz aqui, olha, o que o sol tem de mais? O sol é o que define para a gente dia e noite, as estações do ano. O ser humano vive disso, certo? Hoje em dia a gente sabe que das explosões do sol a gente recebe vitaminas. Vitamina D vem das explosões que tem lá no sol e chegam até a gente, ele traz vida. A fotossíntese das plantas, as plantas só crescem porque elas têm sol, coloca ela num lugar escuro, fechado, ela não vai crescer. Os animais, Balei Haim, a própria capacidade de ver, imagina, a gente não conseguiria ver nada, a gente ia morar no escuro, tudo fechado, se não tivesse o sol. O sol é motivo de orgulho, o ser humano não. Fala o Haver para o Kuzari o seguinte, olha, saiba, você não está analisando a situação de forma correta.
É verdade que o sol ilumina o mundo. Mas Israel, o povo judeu que recebeu a Torá, ele ilumina o coração. A luz que o povo judeu traz para o mundo, através da Torá, através das mitzvot, é muito maior que a luz do sol. É verdade que da luz do sol a gente tem um proveito óbvio, um proveito claro. Mas fala o Haver para o Kuzari que a capacidade de ver de um ponto de vista espiritual, a capacidade de analisar, de entender, é muito maior do que a capacidade visual. Imaginem duas pessoas. Uma pessoa que consegue ver, uma pessoa além do que é cega. A pessoa que consegue ver é estúpida. Não entende nada que está na frente dele. Ele pode te descrever exatamente o que está lá na frente, mas ele não entende o que está se passando. E o cego, embora ele não consiga ver, ele entende o significado das coisas que estão na frente dele. Entende o motivo. Ele sabe o que fazer com isso. Quem é melhor? Quem é mais importante? Aquele que consegue ver o lado exterior das coisas ou aquele que consegue analisar profundamente o significado? Com certeza, o cego é muito maior. Uma criança pequena, consegue ver? Claro, consegue ver. Dá para ele uma nota de $100, shekel, real, o que vocês quiserem. Dá para ele uma nota. Ele usa isso para limpar a água que caiu no chão. Ele consegue ver. Mas isso daqui não é ver de verdade. Ele não entende. Ele está vendo o lado exterior só, mas ele não entende o valor, não entende o significado daquilo. O sol traz para o mundo a capacidade de ver o mundo, mas não ver de verdade, não ver profundamente, não analisar aquilo de forma verdadeira. Então, embora o sol aparentemente seja grandioso, o que Bnei Israel trouxeram para o mundo, através do recebimento da Torá, é maior ainda. É muito mais significativo. Então, pare, fala o Haver Pukuzare, de olhar o lado de fora, de olhar o lado exterior. Vamos analisar o real sentido das coisas. Como era o mundo antes da Torá? Como era o mundo antes de Bnei Israel terem recebido a Torá? Não existia ética. Não existia... Grande parte do nosso comportamento ético hoje em dia, da nossa emuná, da nossa fé, veio do recebimento da Torá. As grandes religiões que atingiram muitas pessoas, o islamismo, o cristianismo, elas saíram do judaísmo. Toda a ideia de que assassinar é errado, de que roubar é errado, de onde saiu isso? Isso saiu muitas questões éticas saíram da Torá. O mundo antes da Torá e o mundo depois da Torá são dois mundos completamente diferentes. Bnei Israel trouxeram para o mundo um conhecimento, uma sabedoria, um comportamento ético que não existia até então. Cada um fazia o que quisesse. Não tinha controle, não tinha matpun, não tinha consciência. Bnei Israel trouxeram para o mundo uma luz muito maior que a luz do sol. Uma luz muito mais significativa que a luz do sol. Por exemplo, o Haver traz aqui várias questões, vários tipos de pessoas que tinham antigamente. Mesmo Shamru, quem Boré, claro. As pessoas falavam que o mundo não existe, não tem um criador, certo? Imaginem, antes de Bnei Israel trazerem a Torá para o mundo, trazerem a Emuná em Akadosh Baruch Hu, muitos acreditavam que não tinha Deus no mundo. E daí? Qual a diferença? Na prática, vai. Você acredita em Deus ou não acredita em Deus? Qual o significado? O que isso te muda? Qual a diferença se antes de Bnei Israel ninguém acreditava em Deus? O mundo não era monoteísta, o mundo nem acreditava que existia alguém que criou o mundo ou depois que acreditou? Qual a diferença? Se não me engano, a gente falou já algumas vezes que se o mundo foi criado sem querer, sem planejamento, sem pensamento, então ele não tem nenhuma meta. Então cada um faz o que quer. Não existe uma verdade absoluta, não existe um comportamento correto, cada um pode fazer absolutamente o que ele quiser. Ninguém pode ser julgado, porque você só pode ser julgado se existe uma lei original, uma lei absoluta. Se não, cada um faz o que quer. Mas se a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, então, olha, o mundo tem uma meta, existe um comportamento correto, existe o que tem que ser feito. Então, acreditar ou não em Deus é extremamente significativo. E o Haver continua e fala, olha, existiam vários tipos de Avodah Zarah, existiam vários tipos de idolatria. Aqueles que acreditavam que o sol é o Deus, aqueles que acreditavam que a lua era o Deus, aqueles que acreditavam nas estrelas, e aí vai, animais, tem mil e um tipos de Avodah Zarah, sem fim. E todos esses tipos de Avodah Zarah, eles são problemáticos. O que é Avodah Zarah?
Avodah Zará é quando você foca numa pequena parte da criação, o sol, a lua, o fogo, a água, e define isso como o ideal, como o principal. E todo o resto não tem sentido, não tem valor. Quando você foca somente em uma coisa e você abre mão de todo o resto, você perde a harmonia. A Torá traz para o mundo a harmonia. Tem que ter água, tem que ter fogo, tem que ter amor, tem que ter irá. Peguem os deuses gregos, certo? Existe o deus da guerra, o deus do amor, o deus do mar. Cada um desses deuses dizia, olha, o mundo é isso, e todo o resto está feio, todo o resto não tem valor, não tem sentido. Mas quando você vive dessa forma, você acaba largando muitas coisas boas que tem pelo mundo. Você acaba desprezando muita coisa importante. A guerra é às vezes necessária. Mas o que você vai fazer da guerra sem o amor? O amor é importante, é necessário. Mas o que você vai fazer com ele sem a alegria, e sem a esperança, e sem a vitória? Vários tipos, várias questões que formam a nefesh da pessoa. A idolatria focava só em uma questão, só a vitória. Alguém que ele quer vencer a qualquer custo. Será que é permitido? Você pode vencer a qualquer custo? Quando você limita o seu mundo somente para uma questão, somente para a vitória, para vencer a qualquer custo, você vai pisar em cima dos outros. Isso não é correto. Junto com a vitória, você tem que ter o reset, você tem que ter bondade, você tem que se preocupar com os outros. Encontrar harmonia entre tudo isso é o que Bnei Israel trouxe para o mundo. Então, antes da Torá, antes de Bnei Israel, o mundo era cego. O mundo não conseguia ver de verdade. Tinha sol, tinha luz, conseguia olhar ao lado exterior, mas o mundo era perdido. Era como alguém que consegue ver, mas ele não sabe, não consegue olhar para frente, não sabe o que tem na frente dele, ele cai em todos os buracos. Bnei Israel trouxeram para o mundo uma luz muito maior do que a luz do sol. Exteriormente ela não é tão visível, mas quando você analisa, quando você começa a reconhecer o que o povo judeu trouxe para o mundo, você vai entender qual o significado disso. Você vai ver que a luz de Am Israel no mundo é muito maior. Então, a Kadosh Baruch Hu realmente ele mitpaer Bnei Israel. Ele sim se orgulha de ter criado o ser humano, de ter criado o povo judeu, porque eles trouxeram para o mundo uma luz muito maior do que o sol. A capacidade humana é muito mais valorosa se a gente analisar dessa forma. Certo? Assim o Haver explica para o Kuzari o sentido desse passo. Israel asher becha mitpaer. A gente continua em breve. Tchau, tchau.